Pessoal, boa tarde, tá bom? Vou fazer hoje aqui com vocês a correção da segunda APC de outubro. Nós já fizemos uma aula via Meet e alguns alunos assistiram, mas não foi todo mundo. Então essa correção aqui serve para todos os alunos da sala, tá bom? Tem aqui o vídeo sobre a explicação dos conteúdos, mas grande parte das coisas que vão ser feitas aqui hoje, elas já são coisas que foram explicadas para vocês nos outros bimestres, tá bom? Nós vamos falar sobre fração, porcentagem e reta numerada. Sem enrolação, então vamos começar do exercício 2 já. O exercício 2, ele fala assim, ó. Em uma aula de matemática, o professor apresentou aos alunos uma reta numerada como a da figura a seguir. Então ela tem esses números aqui. E ele pergunta assim: em que ponto o professor marcou o número 4/11? Entre menos 4 e menos 3 e menos 2, 0 e 1 e 3 e 4. Tem algumas respostas que não tem sentido eu marcar, tá bom? Primeira coisa, o número quando ele é apresentado sem sinal, ele é positivo. Então aqui no caso, a resposta tem que ser um número positivo, então ela pode ser a C ou a D. Não pode ser nem a A e nem a B, porque esse número não é, essa fração ela não é negativa. Feito isso, tem um primeiro jeito de resolver o problema. 4/11. O que seria 4/11? Se eu pego aqui R$4 e divido para 11 pessoas, a quantia que cada pessoa vai ter, ela vai ser um número entre 0 e 1 ou ela vai ser um número entre 3 e 4? Dessa forma você consegue responder. Uma outra forma é pegar e dividir na mão mesmo o número 4 pelo 11. Você não consegue dividir direto, então você coloca o 0 aqui. E o 0 na chave. Por que você coloca esse 0 na chave? Porque quando você divide 4 por 11, o resultado, 4 é menor do que 11, então o resultado é um número menor do que 0. Ou, desculpa, menor do que 1. Então por isso que você vai usar o 0, vírgula. A partir de agora você se pergunta o seguinte: 11 vezes qual número que vai dar 40 ou que passa perto? Quando eu faço 11 vezes 2 dá 22. 11 vezes 3, 33. E 11 vezes 4 é 44. 44 passa. O mais próximo é o 3. Ó. Então aqui daria 33. Vou tirar, sobra 7. 7 não dá para dividir por 11. Coloco o 0. Agora vai dar 6. 6 vezes 11, 66. Retiro, sobra 4, tá bom? Eu posso continuar essa divisão de forma indefinida aqui, tá? Com várias casas decimais. Só que o mais importante aqui é que eu já sei que o resultado, ele é um número que eu posso ler ele como a aproximação dele seria 36 centavos, 0,36. 0,36 é um valor que se encontra entre 0 e 1, tá bom? Então essa é a resposta correta, letra C. Próxima, número 3. Cada número a seguir foi representado por uma letra. Então o número M é o 3, o menos 3,8 é o P, o menos 2/3 é o R e a raiz quadrada de 2 é o número X. Aí ele pergunta assim: qual que é a letra que é associada ao maior desses números? Antes de fazer isso, eu vou colocar os sinais onde não tem nada, que é mais, tá bom? Então aqui eu tenho 4 números, 2 deles são positivos e 2 são negativos. Qual deles que vai ser o maior? Então, pensando em quantidade, os números maiores vão ser aqueles positivos, ó. Então eu tenho 3 e o raiz de 2. Qual número que é maior? O 3 ou a raiz de 2? A primeira forma de fazer isso é comparar eles dessa forma. Vou comparar o quadrado deles, tá bom? O quadrado da raiz de 2 e o quadrado do 3. Ó. Aquele que tiver o quadrado maior é o número maior. Aqui eu faço 2 ao quadrado é 4. Então fica a raiz quadrada de 4. 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 4 é 2 e aqui é 9. Então eu tenho que 2 é menor do que 9. Então isso vai significar que a raiz de 2 é menor do que 3. Outro jeito de você fazer é simples. Vai lá na sua calculadora, digita a raiz de 2 lá. Quando você fizer isso vai dar um número que tem várias casas decimais. Mas as primeiras casas decimais deles vão ser o 1,41. Então qual o número que é maior? O raiz de 2, que ele vale 1,41, quando você extrai a raiz, ou 3? É o número 3.
Então a letra M, tá bom? 4. Vou virar esse 4 assim, gente, fica melhor para enxergar. Depois eu volto a câmera no sentido que a gente estava lendo ali. 4. Observe as figuras. Tem duas figuras aqui com as repartições. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Eles pediram 2 pizzas de igual tamanho. Então as pizzas têm tamanho igual, só que elas são repartidas em tamanho diferente, tá bom? Ele falou que o Pedrinho dividiu a sua pizza em 8 pedaços e comeu 6. Então o Pedrinho vai comer 6 pedaços dessa pizza. Um, dois, três, quatro, 5, 6. Por outro lado, ele fala que o José dividiu a sua pizza em 12 pedaços iguais e comeu 9. Comeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí qual é a conclusão que a gente vai chegar? Ele pergunta assim, é uma comparação entre o total de pedaços que cada um comeu, ou melhor, não é nem entre o total, é que partes da pizza eles comeram. Então o Pedrinho, ele deixou esse pedaço aqui de fora, e o José deixou esse pedaço aqui, ó. Se você reparar, apesar das divisões serem feitas em formas diferentes, o tamanho é o mesmo, tá bom? Então a conclusão é que Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. É a mesma região aqui, só que é representada em divisões diferentes, tá bom? É como se cada um tivesse comido 1/4 do pedaço de pizza. Agora, a 5. No Brasil, 3/4 da população vive na zona urbana. De que outra forma podemos representar essa fração? Então tem que representar 3/4 na forma de porcentagem. Simples, eu vou dividir o 3 por 4. Só que assim, quando eu vou dividir isso, aqui vai dar um número menor do que 0, tá bom? Porque o 3 é menor do que o 4, então eu vou acrescentar um 0 aqui e um 0 na chave. 4 vezes quanto que chega perto do 30? É 4 vezes 7, que é 28. Eu retiro o 30 de 28, sobra 2. Vou dividir esse 2 pelo 4. Não dá também, eu coloco um 0. Agora aqui, 4 vezes quanto que vai passar próximo ao 20? 4 vezes 5. Então, aqui daria exato, ó. É que não coube ali, tá bom? Então deu 0,75. 0,75 é essa porcentagem, é 75%. Então, para saber qual é a porcentagem que o 3/4 representa, eu tenho que dividir ele. Eu vou dividir 3 por 4 e obtenho esse número que é essa porcentagem, tá bom? Questão 6. Observe o triângulo abaixo que Helena desenhou. Ela dividiu esse triângulo em partes iguais e pintou algumas partes de cinza. Vou virar aqui agora de novo. Eita, um acidente aqui, gente. Então aqui, vamos lá. Só acidentes acontecem, tá bom? Escapou aqui. Então vamos lá. Ele pergunta o seguinte: a fração que representa esse desenho aqui é qual? A parte pintada, quantas partes pintadas que tem? 1, 2, 3, 4. A parte cinza mais escuro. Sobre o total de partes que a figura tem. Então, quando ele pergunta qual é a fração que a parte pintada de cinza escuro representa, você conta o total de partes de cinza escuro, coloca aqui. Embaixo é o número de repartições que a figura toda possui, o número de triângulos menores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Tá? 4 nonos, tá bom? Questão 7. Fazendo-se as operações indicadas, qual é o resultado obtido? Então eu tenho 74 centavos mais 0,5.
Da forma que está escrito aqui, eu coloco o 0. 4 com 0 é 4. 7 com 5 é 12, sobe 1. Vírgula embaixo de vírgula. E aqui dá 1. 1,24. Agora tem que fazer 1,24 menos 1,50. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o 1,5 e tirar 1,24, que é a mesma coisa. Eu coloquei aqui a princípio 1,5, só que como vai faltar uma casa, eu coloco 0. Vou até fazer aqui de novo. 1,5 menos 1,24. Da maneira que está escrito aqui, está faltando o quê? Um número aqui. Que número que é esse? É o 0. Vou retirar agora. Dá para tirar 0 de 4? Não. Eu vou pegar emprestado do 5. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. 10 menos 4 deu 6. 4 menos 2 é 2. E 1 menos 1, 0. Então isso vai dar 0,26. Como era o correto era fazer aqui 1,24 menos 1,5, o número maior em valor absoluto é esse aqui. Então, eu tenho R$1,24 e devo R$1,50. Eu continuo devendo 26 centavos, ou devendo a menos. Vamos fazer o próximo aqui agora. Que é o 8, tá bom? Oito. Qual é o resultado de 1/8 mais 5/6? Isso aqui você pode dividir os números e somar, só que você não vai achar a fração. Ou você vai fazer o MMC, tá bom? O que é o MMC? É pegar os denominadores aqui, a parte de baixo, e ir dividindo eles. Começo dividindo pelo menor número possível. Vou tentar pelo 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Divido por 2 de novo. 4 dividido por 2 é 2. 3 dividido por 2, eu não consigo dividir. Então, repito. Agora eu vou dividir novamente. 2 por 2, 1. Que dá 3. Divido de novo. Dá 1. 3 por 3, 1. Essa divisão aqui ela vai me dar esse resultado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Significa, então, que eu vou ter que transformar aqui essas frações com uma fração de denominador 24. Teria que ser assim, ó, 24 aqui embaixo e 24 aqui embaixo. Por quê? Eu não consigo fazer a soma de fração com denominadores diferentes. Como que eu vou transformar em 24? É simples. Começando por aqui, ó. 6 vezes quanto que dá 24? É 6 vezes 4. Então, eu tenho que multiplicar por 4 em cima e embaixo. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 4, 20. Do outro lado, 8 vezes quanto que dá 24? É 8 vezes 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. Então, essa soma toda aqui ela vai me dar 3 mais 20, 23. 23, 24 avos, que é a alternativa D de dado, tá bom? Vamos à próxima aqui, que é a questão número 9. Ó. Questão número 9. Afonso está participando de uma corrida com obstáculos. Observe abaixo as distâncias que ele está percorrendo. Dentre esses dois passos aqui, ele percorreu 143,35. E aqui, dentre essa cadeira e essa, ele percorreu 108. Ele fala assim, ele pergunta, qual é a diferença de distância entre essas duas vigas? Diferença é conta do quê? De menos. Então tem que fazer esse valor menos esse. Ó. Então é 143,35 menos 108,00. Então tem que fazer 5 menos 0 é 5. 3 menos 0 é 3. Aqui eu vou ter 3 menos 8. 3 menos 8 eu não consigo tirar, então eu vou emprestar do 4. Vai ficar 13 menos 8, 5. 3 menos 0 é 3. E 1 menos 1 é 0. Então a diferença entre esses dois valores aí, essas duas distâncias, deu 35 metros
35 centímetros, que é exatamente a letra A. Então isso aqui nada mais é do que uma conta de diferença entre números decimais, tá bom? Pessoal, nessa questão 10 aqui, ele fala assim: Dona Florinda compra uma dúzia de um certo produto por R$ 162 e vende cada unidade por R$ 15,50. Comprando e vendendo 20 dessas unidades, ela terá quanto de lucro ou de prejuízo? Primeira coisa aqui é saber o seguinte: quanto que custa, qual foi o preço de custo de cada produto? Ó. Ela pagou R$ 162 em 12 produtos, então tem que dividir 162 por 12. Ó. Começo selecionando aqui, vou fazer 12 vezes quanto que dá 16? É 12 vezes 1. Vou retirar, sobra 4, né? 6 menos 2 é 4, aqui sobrou 2. 12 vezes quanto que chega perto do 42? É 12 vezes 3. Subtrai novamente, sobra 6. 6 para dividir por 12, o que vai acontecer? O 6 ele é menor do que 12, então eu vou colocar um zero aqui na chave. E vírgula. 12 vezes quanto que chega perto de 60? 12 vezes 5. Tirei e sobra 0. Então assim, aqui nós temos que cada produto sai por R$ 13,50. Quanto que ela teve de lucro por produto? Ó? O produto custava R$ 13,50, ela vende por R$ 15,50. Então, se eu conto aqui, R$ 13,50, R$ 14,50, R$ 15,50. Ela teve R$ 2,00 de lucro por cada produto. Quantos produtos que ele está perguntando aqui em relação à venda? A venda é em relação a 20. Ele pergunta qual que é o lucro ou prejuízo quando tem esses 20 produtos. Então tem que fazer R$ 2,00, que foi o lucro individual, vezes 20. 2 vezes 20 vai dar exatamente 40, que é a letra A. Então a 10 é a A, pessoal, tá bom? Então tudo corrigido aqui. Qualquer dúvida me chame aí no privado, tá bom? Valeu!